Meus irmãos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração como uma das lições de um treinamento há muitos anos atrás e que o pastor Alexandre me deu autorização para ministrar lá em Camaquã. Então essa daqui é a quinta lição do treinamento de introdução e de planejamento a pequenos grupos. Muitas vezes a gente quer iniciar pequenos grupos na igreja e a gente vê muitas pessoas se frustrando com isso porque querem começar num dia e querem que no outro já tenham 50 pequenos grupos na sua igreja. E não é assim, irmãos. As coisas com relação ao reino de Deus levam tempo. As coisas com relação ao reino de Deus exigem paciência. As coisas com relação ao reino de Deus exigem preparo. Amém, gente? Amém. Então eu quero ministrar com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus nessa noite, uma palavra que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 35. E se você gosta de fazer anotação, o título dessa mensagem é Manual de Instruções da Prática Cristã. Manual de Instruções da Prática Cristã. São apenas 3 versículos, irmãos, mas há uma riqueza muito grande neles. E eu espero, sinceramente, de todo o meu coração, que essa palavra não somente encontre lugar no seu coração, mas que ela também cresça, que ela também produza frutos e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amém, gente? Quem achou diz amém, quem não achou diz EBD. Amém? Tá, então tá, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Senhor amado, essa é a tua palavra. E nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é infalível e inerrante. Nós cremos, Pai Santo, que a tua palavra tem poder de ir na divisão da nossa alma e do nosso espírito, corrigindo o que é necessário, alimentando o que está em defasagem e trazendo vida, Senhor amado, àqueles que estão enfraquecidos. Espírito Santo de Deus, cumpre o teu propósito nas nossas vidas nessa noite, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Queridos, a vida cristã é uma vida de imitação. A vida cristã é uma vida de busca por uma referência. Nós ouvimos ontem à tarde do Dr. Tiago que existem algumas palavras no Brasil que se tornaram banalizadas, porque elas são muito repetidas. E um exemplo prático no meio cristão de uma palavra que foi banalizada porque foi muito repetida e por isso o sentido dela se perdeu, é da palavra religiosidade. Irmãos, a palavra religiosidade significa prática da religião. Aquilo que é imposto, aquilo que é pesado, aquilo que é colocado sobre nós como algo além do que é necessário, isso se chama legalismo. A religiosidade é a prática da religião. E o que é religião? Religião é aquilo que nos liga a Deus. E o que é que nos liga a Deus? Jesus. Religião é a prática daquilo que nos liga a Deus. E o que nos liga a Deus é Jesus. Então a nossa religião consiste em imitar o Senhor Jesus. É por isso que o Espírito do Senhor está sobre nós. É por isso que o Espírito Santo te capacita todo dia. É por isso que às vezes ele te chama. Esse negócio que as pessoas conhecem como consciência
nós conhecemos como Espírito Santo de Deus. Sabe quando você fala com alguém de maneira mais exasperada e depois vem uma coisa no teu coração e fala assim, por que tu falou desse jeito? Isso não é consciência, isso se chama Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo te guiando e te orientando a tratar melhor as pessoas e a cuidar bem das pessoas. E esse texto, irmãos, eu tenho como sendo o manual de instruções para a prática cristã, porque o texto de Mateus capítulo 28, quando Jesus fala aí de fazer discípulos de todas as nações, é o resultado de uma vida de prática desses elementos que Mateus destacou nessa mensagem de Jesus. O ir de fazer discípulos, irmãos, é a última parte. É só depois que eu já sou um discípulo que eu posso ir e fazer. Por isso que Jesus só deu essa instrução aos seus discípulos depois que ele já havia ressuscitado. Os discípulos tiveram 3 anos com Jesus e a gente pensa, puxa vida, 3 anos com Jesus a gente aprendeu um bocado de coisa, é ou não é? Mas depois de 3 anos com Jesus, Jesus fala, gente, eu vou para Jerusalém morrer. E Pedro fala o quê? Não vai acontecer isso com o Senhor. Isso aí não vai acontecer. Jesus fala o quê para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Mas 2 versículos para trás, Jesus diz, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro diz, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus fala, tá Pedro, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado és Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o próprio Deus. Como, irmãos, um homem que recebeu uma revelação de Deus, 2 versículos depois estava sendo repreendido por Jesus por ser um instrumento de Satanás. Porque o treinamento ainda não estava completo. Um homem desse faria discípulos como? Discípulos que seriam também porta-vozes de... Pode falar, não precisa ter medo do nome dele não. De Satanás. Então, irmãos, a vida cristã é uma prática diária. Nós só chegaremos à perfeição quando estivermos na eternidade com o Senhor Jesus. E a pastora Tânia falou que os nossos tataranetos serão para Cristo. Eu espero que Jesus volte antes. Sinceramente. Vivo como se ele fosse voltar no final desse culto. Amém. Se Jesus voltasse antes do final desse culto, quem ficaria feliz? Eu não ficaria feliz. Eu subiria feliz. Eu não ia ficar feliz não, gente. Mas, irmãos, a nossa expectativa é essa. É quando você acordar amanhã, você levantar da cama e dizer, pode ser hoje que Jesus vai voltar. E aí você vive de maneira como se fosse hoje que Jesus fosse voltar. Porque imagina só, irmãos, a cabeça dos discípulos. Lá em Atos capítulo 1 e 2, Jesus fala para eles, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E aí Jesus sobe. E aí eles vão para a casa da Maria. E aí eles ficam lá um dia. Jesus falou, vai voltar. Aí eles almoçam, tomam um café, jantam, dormem, acordam no outro dia. Jesus falou que vai voltar. Passam 30 anos, apóstolo Paulo pregando, dizendo, porque quando ele voltar, o evangelho chega nos nossos dias e nós estamos aqui dizendo, quando o Senhor Jesus voltar. Irmãos, é uma promessa e eu creio que essa promessa há de se cumprir. Pode ser que eu não veja, pode ser que chegue no meu tataraneto, mas eu sei que essa promessa há de se cumprir. Irmãos, a prática da vida cristã é fundamental para nós. Porque Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas escreve a um cara chamado Teófilo. E ele diz, no meu primeiro tratado, ó Teófilo, escrevi a você com relação a tudo aquilo que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar. Se nossa religião é imitar a Jesus, irmãos, nós não temos somente que fazer, nós temos também que ensinar. Seguindo o exemplo de Jesus, nós temos que fazer as obras do Mestre e ensinar o Evangelho do Mestre. E no versículo 35 nós vemos 3 serviços de Jesus. Mateus
continua o pensamento que ele inicia no capítulo 4, quando ele diz que Jesus percorria as cidades, e Jesus viu as multidões e se sentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados os pobres, os mansos. Antes de começar a narrar as bem-aventuranças, Mateus já havia deixado registrado que Jesus percorria as cidades. Jesus não ficava parado, Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus ia nos lugares em que as pessoas mais necessitavam. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lugar de igreja não é no centro das cidades. Lugar de igreja é no meio dos bairros. Porque é lá que o povo está. Lugar de igreja é lugar onde essa igreja está, cercada de casas. Porque é aqui que o povo está. Jesus percorria as cidades e ele ia atrás das pessoas. Ele ia atrás daquelas pessoas que o Pai havia criado conforme a sua imagem e semelhança, mas por conta do pecado, elas estavam caídas. Enquanto Jesus andava e ensinava e pregava o Evangelho do Reino de Deus, nós temos 3 serviços de Cristo. O primeiro é ensinar. Diga, ensinar. Ensinar. Só para eu ter certeza que vocês não estão dormindo. Ensinar. Ensinar. E a palavra que Mateus usou no original é didaskon. E a palavra didaskon não significa somente ensino, como aquele ensino do colégio. Mas a palavra didaskon também significa orientação. A palavra de Deus nos diz em Romanos 15:14, tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino. A palavra de Deus, irmãos, é a fonte do nosso ensino. Amém. Faculdade, cursos, seminários são complementos importantes, mas a fonte, o fundamento é a santa, poderosa e viva palavra de Deus. Sobre essa palavra ainda, ensino, direcionamento. Quando Jesus se encontrou com uma mulher em João capítulo 5, quando ele encontrou com um homem, em João capítulo 5, e ele curou esse homem, Jesus não ensinou nada a ele. Jesus deu a ele uma orientação. E a orientação que Jesus deu a esse homem foi: você já está curado. Agora, vai e não peques mais. Irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que continuamente vivem caindo em pecado, e não é por causa da falta de ensino, mas é por causa da falta de orientação e direcionamento. Não é porque elas não são ensinadas que aquilo é errado, não é porque são ensinadas que aquilo é pecado, mas porque elas não são orientadas, e a gente tem medo às vezes de dizer para a pessoa: olha, não vai mais lá, corta relacionamento com tal pessoa, essa amizade faz mal para você. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que a gente olha as situações em que elas estão vivendo e pela nossa experiência a gente consegue prever. Não é nada cabalístico ou transcendental. É só por coisas que nós já vivemos. E a gente consegue antever que se aquela pessoa continuar naquele caminho, ela vai cair. E aí a gente pensa: não, mas ensinar, isso aí é coisa do pastor. O pastor tem que ensinar. Mas o pastor Daniel, com o seu dever de ensinar, precisa do seu rebanho, com o dever de orientar, para ajudar com que as outras pessoas não caiam em ciladas e em situações difíceis. Porque eu vou contar um segredo para vocês, irmãos. Nós, pastores, não temos bola de cristal. Nós, pastores, não adivinhamos as coisas. Uma vez um pastor disse que uma ovelha chegou para ele e falou assim: pastor, eu fiquei doente. Tive 3 semanas internado e o senhor não foi me visitar. O pastor disse para ela: puxa vida, irmã, 3 semanas foi justamente o período que eu levei minha bola de cristal para o técnico, porque ela falhou.
Irmãos, quantas pessoas vocês conhecem que vocês estão vendo que elas vão cair? Vocês estão vendo que elas vão tropeçar? Vocês estão vendo que elas vão errar? E ao invés de você levantar a sua voz, não para ensinar, mas para orientar, elas acabam caindo. Jesus não só ensinava sobre o evangelho do reino, mas Jesus dizia: vai e não peques mais. Arrependa-se e creia no evangelho. O reino de Deus está próximo. Um outro serviço do Senhor Jesus é o querusso. E o querusso significa anunciar, proclamar. E quando eu falei querusso, o pastor Daniel deve ter lembrado de querigma, que é pregação. Mas o querusso não é somente pregar. O querusso, ele é anunciar a vitória. Jesus percorria as cidades e as aldeias, anunciando a vitória do reino de Deus. Irmãos, nós precisamos andar nas nossas casas, nas nossas ruas, nos nossos trabalhos, anunciando a vitória do reino de Deus. Ou será que não é maior o que está em nós do que o que está no mundo? Essa palavra querusso, ela teve origem por causa de um personagem muito importante nas monarquias chamado Querix. E o Querix era o responsável por voltar da guerra trazendo a notícia da vitória. Você é o responsável por onde você andar, levar a notícia da vitória do reino de Deus. O reino de Deus já venceu. O nosso Senhor, irmãos, é vencedor. Mas pastor, o mundo, irmãos, o mundo não é de Jesus. O mundo jaz no... O que eu preciso fazer? Resgatar as pessoas do mundo. Mas eu não posso trazer o mundo para a minha realidade. Quando eu era pequeno, tinha uma música que a minha mãe cantava nos cultos de mulheres de quarta-feira à tarde, que dizia: estou alegre, alegre, muito alegre, estou alegre porque Cristo me salvou. Eu não sou do mundo eu não sou. Porque no mundo só há tristeza e dor. Estou alegre, alegre, muito alegre, estou alegre porque Cristo me salvou. Irmãos, a sua vida é o anúncio da vitória do reino de Deus. Quer ver como é que era a tua vida 5 anos atrás? E olha aonde Jesus te trouxe hoje. É ou não é vitória? Anuncie, irmãos, a vitória do reino de Deus. Ah, mas a economia, mas Jesus venceu. Ah, mas a política, Jesus venceu. Lembra na pandemia? Ai, a pandemia, vai morrer todo mundo. Jesus venceu. E eu preciso viver, irmãos, como alguém que segue o exemplo desse Cristo vencedor. Mesmo que eu chore, mesmo que eu me entristeça, mesmo que eu passe por tribulações, por afrontas, por decepções e por tristezas, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Jesus Cristo é vencedor. Terceiro serviço de Jesus Cristo, terapeuon. E aqui eu fiquei meio batendo pino para entender por que Mateus usou uma redundância. Ele disse que Jesus curava enfermidades e moléstias. E eu fiquei pensando por que ele usou 2 tipos de problemas que atacam as pessoas. Porque, irmãos, a palavra terapeuon não significa somente curar, mas ela significa também servir. Ela significa também restaurar. Jesus não curava todas as doenças, porque conforme o relato de Mateus 13:58, Jesus foi impedido de realizar milagres em Nazaré por causa da incredulidade das pessoas. E eu perguntei para Jesus, falei: Jesus, por que o Senhor não foi lá e curou todo mundo? As pessoas eram incrédulas? Eram, então por que o Senhor não fez milagre para elas deixarem de ser incrédulas? E o Espírito Santo falou no meu coração: porque eu não preciso provar nada para ninguém, eu sou o que sou. Eu falei: tá bom, Deus, o Senhor é o que é. Irmãos, não é somente curar,
mas é também servir. É também servir. Quando o pastor Daniel me mandou a mensagem para estar aqui hoje à noite, eu fiz o que a minha esposa mais gosta. Peguei todos os meus comentários bíblicos e espalhei pela casa. E comecei a pesquisar, fazer anotações. E aí um irmão da igreja que trabalha não é vigilância sanitária, Defesa Civil da cidade de Arambaré me mandou um áudio e falou: pastor, se tu pode sair de casa, sai. Foi o dique que rompeu, né? O dique da cidade de Tapes rompeu e inundou a cidade de Arambaré. E aí, irmãos, pensando nisso, eu vi o quanto eu sou egoísta. Porque sabe qual era a minha preocupação? Se entrou água na minha casa. Sabe qual não era a minha preocupação? Como estava a vizinhança. Irmãos, Jesus Cristo olhava para as pessoas e tinha compaixão delas. E Ele não se preocupou com o que aconteceria com Ele. Ele se deu ao outro. O finado pastor Pedro Paulo, desde que eu me conheço por gente, abria o freezer da casa dele e dizia: Alexandre, pega o que precisa. A Suelen lembra, chorando, quando encontra com a irmã de Norá, que o pastor Pedro Paulo comprava uma melancia, partia no meio e trazia metade para a gente. Eles iam no mercado, o que eles compravam para eles compravam para nós. Isso, irmãos, é terapeuon, é servir, é se dar ao outro. Quantas coisas, irmãos, você abriu mão de ti mesmo em favor de outra pessoa? Quantas noites você deixou de dormir para orar por outra pessoa? Quantas noites você deixou de dormir para estar no hospital com alguém que está sofrendo? Ah, pastor, mas eu não sou parente, não posso entrar no quarto. Não entra no quarto. Fica na sala de espera com a esposa. Fica na sala de espera com o esposo. Fica na sala de espera com o filho. Irmãos, muitas pessoas não precisam de grandes transformações. Muitas pessoas só precisam de alguém que pegue a mão delas e diga: eu estou junto com você. Você não está sozinho, você não está sozinho. E era isso, irmãos, que Jesus fazia com um olhar que a gente não consegue imaginar. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar o tamanho do amor do olhar de Jesus. A maneira como Jesus olhava para as pessoas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu mão da sua glória, se fez homem, se humilhou, se entregou e olhava para as pessoas, e ao invés dele dizer: eu sou o Filho de Deus, me obedeçam, ele dizia: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar para vocês alívio. Não é solução, é alívio. Se a carga dá pesada, fala assim: Jesus, está pesado. Se está difícil caminhar, fala assim: Jesus, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final de semana, não. Se as pessoas te atingem e te afligem e te atormentam a ponto da resposta chegar na ponta da tua língua, a ponto da mão fechar e vir para trás, é aí que você tem que falar: Jesus, estou sobrecarregado, é agora, Jesus, que eu preciso do Senhor. Espírito Santo, é agora. Aí o Espírito Santo vai pegar a tua mão. Eu lembro de uma brincadeira que eu fazia com a minha filha quando eu era pequena. Eu fechava a mão e ela ficava tentando abrir meus dedos, e eu ficava fazendo força para ela não conseguir abrir. Quando você chamar por Ele, o Espírito Santo, irmãos, vai pegar a tua mão, vai abrir os teus dedos, e a mão que estava pronta para dar um soco em alguém vai ser a mão que vai estender a esse necessitado e vai resgatá-lo. Você foi chamado pelo Senhor para ser muito mais do que um assistente de culto. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. E quando a igreja de Jesus no Brasil entender isso, irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer.
Irmãos, nós precisamos ensinar e direcionar as pessoas. Nós precisamos anunciar o Evangelho e proclamar a vitória do nosso Rei. E nós precisamos, irmãos, servir, cuidar, curar e restaurar as pessoas. A Suelen e eu gostamos de assistir uma série americana que chama Irmãos à Obra. E como é bonito, irmãos, quando eles pegam uma casa velha e eles restauram a casa. Você é instrumento do Espírito Santo de Deus para restaurar casamentos, para restaurar relacionamentos, para restaurar planos, para restaurar sonhos. Você é instrumento do Espírito Santo de Deus para trazer vida onde há morte, para trazer luz onde há escuridão. Nós precisamos, irmãos, servir, cuidar, curar e restaurar. Queridos, a palavra de Deus diz no versículo 36 que Jesus teve compaixão das pessoas. Jesus teve compaixão delas. E essa, irmãos, precisa ser a nossa maneira de enxergar as pessoas que estão vivendo em pecado. Nós temos o costume de enxergar o pecador como alguém que precisa ser resgatado para deixar de ser pecador, para ser filho de Deus, para ser nosso irmão. Mas nós temos que enxergar de maneira oposta, irmãos. Nós precisamos enxergar a pessoa que está em pecado como um filho de Deus que está caído e precisa ser reconciliado. Porque o nosso ministério não é o ministério da transformação. Segundo Coríntios, Paulo escreve que o nosso ministério é o da reconciliação. Aquela pessoa que vive em pecado, irmãos, é um irmão nosso que está caído. E nós precisamos, tendo esse poder do Espírito Santo de Deus em nós, reconciliá-la com o Pai através de Jesus Cristo. É assim que nós precisamos olhar o pecador. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios também: a ninguém mais enxergais segundo a carne. Quantas pessoas nós olhamos e nós dizemos: esse não tem mais jeito, não vai sair disso, não tem mais solução, esse não volta atrás. Mas ao invés disso, o nosso olhar tem que ser como o olhar de Jesus. Tem que ser um olhar de compaixão e dizer: nosso irmão está caído, vamos reconciliá-lo. O nosso irmão está em pecado, vamos reconciliá-lo. Porque, irmãos, qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que, a partir de Adão e Eva, todos fossem filhos de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Isso não foi possível por conta da desobediência e da rebeldia do homem. E aí essa imagem e semelhança de Deus foi corrompida pelo pecado, mas a criação de Deus não deixou de ser filha. O que acontece é que só é salvo pelo Senhor aquele que é reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Duas coisas, irmãos, que eu gosto muito de dizer, dois ditados populares. O primeiro diz que a voz do povo é a voz de Deus. E essa é uma grande verdade. A voz do povo é a voz de Deus. Quando Jesus chegou diante do povo, o que o povo gritou? O que o povo gritou? E o que Deus prometeu através de Isaías 600 anos antes? Seria pendurado no madeiro o Cordeiro Salvador da humanidade. Outra coisa, irmãos, que é verdade: todos os caminhos levam a Deus. Sabe por quê? Porque lá no final tem um negócio que se chama julgamento. As pessoas podem viver a vida como elas quiserem, mas nós precisamos anunciar a elas que lá no final vai ter um julgamento. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com as suas obras. Você tem olhado com compaixão para o seu próximo? Para as pessoas que sofrem? Para as pessoas que estão entristecidas hoje à noite? Irmãos, como tem crescido o índice de depressão, suicídio. O pastor Milton lançou recentemente o livro dele intitulado Suicídio, o Último Grito da Alma.
Irmãos, quantas pessoas têm gritado e nós não estamos ouvindo porque estamos mais preocupados com os nossos próprios interesses? Quantas pessoas têm gritado e eu não tenho ouvido porque eu quero a minha bênção, porque eu quero o meu milagre? Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão delas. Jesus olhava para as pessoas e via além da aparência. Nós precisamos olhar para as pessoas, irmãos, e ver além do sorriso falso que elas trazem no seu rosto. Porque tem muito sorriso falso, irmãos, que está escondendo um coração muito entristecido. Jesus teve compaixão dessas pessoas. E por causa dessa compaixão, Jesus chegou a duas conclusões. A primeira conclusão que Jesus chegou é que essas pessoas estavam aflitas e desamparadas. E a palavra que Mateus usa para definir aflição é eskumenoi. E apesar de ser uma boa tradução, a palavra aflição para eskumenoi, a raiz dessa palavra é halo. E o significado que os linguistas mais gostam de eskumenoi é como se elas estivessem tosadas, ou como se elas estivessem esfoladas. Jesus olhou para as pessoas, irmãos, e viu pessoas que estavam sendo massacradas por líderes religiosos, que ao invés de levá-las para mais perto do seu Deus, colocava sobre elas um peso tão grande que fazia com que elas se sentissem esfoladas. Quem aqui já caiu no asfalto? Só eu? Olha, 1, 2. Eu também. Também? Uma vez andando de bicicleta na rua da casa da minha tia, era uma descida e eu falei, eu vou dar um pulão nesse quebra-mola. E eu desci, eu dei um pulão no quebra-mola. Só que quando eu dei um pulão no quebra-mola, eu não caí de pé, eu caí de cara. E eu fui ralando o meu rosto, ficou metade ralado e metade normal. Eu parecia o Duas Caras, inimigo do Batman. Jesus olhou para as pessoas, irmãos, e viu as pessoas dessa maneira. Ovelhas, irmãos, que quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a ir bem, os líderes vêm com uma máquina e tosqueiam ela, tiram dela a lã. Deixam ela no frio. E aí passa o tempo, a lã cresce de novo. E quando as coisas começam a dar certo, quando tudo começa a ir bem, os líderes vêm e mais uma vez tosqueiam. E quando começa a demorar demais para a lã crescer de novo, eles vão lá com uma gilete e raspam até o último fio de lã que tem naquela ovelha. É isso que Jesus está dizendo quando ele se compara aos maus líderes da época dele em João 10:10. Irmãos, em João 10:10, Jesus não está se comparando com o diabo. Nós temos o costume de dizer que o diabo é o ladrão e o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas Jesus está falando dos maus líderes da época dele. Líderes que não cuidam das ovelhas, líderes que não cuidavam das viúvas, líderes que eram sepulcros caiados, porque bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus chama esses homens de mercenários, porque eles querem o que as ovelhas têm e não querem cuidar delas, se dá em cuidado a essas ovelhas. Jesus fala, eles são mercenários, porque eles se escondem na caverna e deixam as ovelhas para os lobos comerem. Eu não, eu sou bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, irmãos, viu essas pessoas desamparadas. E Mateus capítulo 23, versículo 14, diz que esses líderes desprezavam e saqueavam as casas das viúvas. João 10:10, eles eram mercenários. Em Mateus 23, 27, eles eram sepulcros caiados. Jesus, irmãos, teve compaixão dessas pessoas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. E a gente vai lá para Números, capítulo 27, quando Deus fala para Moisés, Moisés, tu vai morrer. E Moisés fala para Deus, Deus, se eu vou morrer, então dê a esse povo um pastor que os conduza. Irmãos, o tempo passou. E esses pastores se perderam. O tempo passou. E esses pastores deixaram de cuidar do povo.
O tempo passou e esses pastores deixaram de se preocupar com as suas ovelhas, até que chegou o ponto em que Jesus as viu esfoladas, judiadas, talvez até passando fome, porque o pastor que Deus instituiu para cuidar das ovelhas estava mais interessado em cuidar dele do que em cuidar delas. Por isso Jesus teve compaixão. Você já teve a experiência de inexplicavelmente alguém se aproximar de você? Ou inexplicavelmente você se lembra de alguém que você não falava há muito tempo atrás? Quem já passou por isso? De repente você, fulana, legal. São ovelhas que Deus está colocando na tua frente. Pessoas que estão esfoladas, machucadas e maltratadas. E precisam ser curadas, restauradas, ensinadas e direcionadas. Irmãos, isso é o ministério de Cristo, cuidar de pessoas. Cura é consequência, libertação é consequência, milagre é consequência, mas o ministério de Jesus é cuidar de pessoas, reconciliar pessoas, trazer pessoas da morte para a vida, tirar pessoas do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Para isso que Ele nos chamou, para isso que nós estamos aqui, para isso que o Senhor nos uniu, para isso que o Senhor nos traz para perto. O segundo pano de fundo que Jesus mostra aos seus discípulos, no versículo 37, ele diz que a seara é grande. E a seara, irmãos, verdadeiramente é muito grande. Mas há uma lição muito importante nessa frase. Para quem foi que Jesus disse que a seara era grande? Pelo menos 7 dos discípulos de Jesus eram pescadores, não sabiam plantar nem colher. Jesus tinha um discípulo que era um político guerrilheiro. Jesus tinha um discípulo que era trabalhador de Roma, era cobrador de imposto. Nenhum deles, irmãos, sabia lidar com terra. Não sabia como revolver a terra, como adubar, como colocar elementos na terra para que ela ficasse mais vitaminada, para depois plantar, para depois colher. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Existem coisas que eu não sei, mas que você sabe e eu tenho que aprender com você. Existem coisas que eu sei e o pastor Daniel não sabe e eu tenho que ensinar ele. Existem coisas que o pastor Daniel sabe e eu não sei e ele tem que me ensinar. E existem coisas que eu não sei, o pastor Daniel não sabe e o pastor Alexandre tem que nos ensinar. Existem coisas que a pessoa que está do teu lado sabe e você não sabe. E aí com 10 minutos de conversa, irmãos, você pode receber um estalo e muitas coisas podem ser desamarradas na tua vida. Mas aí nós precisamos ter uma condição de humildade, de reconhecer, isso aqui eu não sei. Mas, irmãos, nós estamos tão arrogantes e cheios do que nós sabemos, do que nós podemos, do que nós fazemos, é ou não é? Se é só eu que sou assim, que o pastor Daniel faça a oração do arrependido e eu aceite Jesus hoje à noite de novo. Tu sabe? Sei. Tu faz? Faço. Tu vai? Vou. E aí tu não sabe, tu não fez, tu não vai. E aquilo que colocaram na tua mão por causa do que você disse não vai para frente. Porque não há humildade no nosso coração de sentar com quem sabe e de aprender. A irmã citou o pastor Walter Bastos aqui no começo. O pastor Alexandre e a pastora Tânia dirigiram o projeto Alfa, o projeto missionário da nossa obra em São Paulo por 3 anos. Como era gostoso sentar com o pastor Walter Bastos de terça a domingo e passar a tarde inteira com ele. Como era gostoso se sentar à mesa com o pastor Samuel Suana e de terça a domingo conversar com ele. Como era gostoso se sentar à mesa com o pastor Miguel Sindás e de terça a domingo aprender com ele. A irmã que abriu aqui também citou que um comentário de um irmão trouxe muitas respostas. Queridos, às vezes a gente se preocupa tanto com detalhes que são tão
insignificantes. Quando somente uma palavra tua pode trazer uma série de soluções para tantas pessoas que estão à sua volta. Só uma palavra. Algo que você viveu, algo que você sentiu, algo que você percebeu. O pastor Daniel ministrou aqui num domingo e uma pessoa entendeu uma coisa, outra pessoa entendeu outra coisa, e vocês se reúnem nos lares e vocês começam a conversar sobre isso e a pessoa diz, mas eu não tinha visto por esse ângulo. E outra pessoa diz, eu também não tinha visto. E outra pessoa diz, então se é assim, a conclusão disso é outra coisa. E aí, irmãos, nós vamos nos ensinando uns aos outros e aprendendo uns com os outros. Até que no nosso meio não haja mais aquele que é superior e aquele que é inferior. Porque quando nós tivermos a humildade de ensinar e a humildade de aprender, verdadeiramente Cristo será tudo em todos. E nós vamos alcançar a medida do varão perfeito. Jesus diz aos seus discípulos, a seara é grande. Imagina o Tomé olhando para Pedro e falando, Pedro, você já colheu com rede? Ele não sabe que tu é pescador, Pedro. Como é que ele vai falar de seara para você? E aí, Jesus nos dá uma outra chave, irmãos. Ele diz, orem, para que o dono da seara envie trabalhadores. Se você não sabe fazer, e se você não está disposto a aprender, ore, para que Deus envie quem sabe. E quando Deus enviar, não fica de beicinho. Mas é só Ele que faz, eu não faço. Porque tem gente que é assim. Meu pai tem 40 anos de ministério, eu tenho 38 de vida. Por um pouquinho que eu não nasço no altar. Irmão, como tem gente na igreja, irmãos, que fala, pastor, tem que melhorar o louvor. Aí o pastor fala, tá, irmãos, vai lá, vai aprender, vai numa escola de música, se dedica. Ensaia. Aí a pessoa fala, ai pastor, não é meu dom, vamos orar para Deus enviar alguém. Aí Deus envia alguém e a pessoa fica assim, era para ser eu. O pastor só dá oportunidade para ele. Por que o pastor só dá oportunidade para ele? Porque ele fica 2 horas com a guitarrinha, blém, 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 blém. Ai pastor, eu quero pregar, pastor. Aí a pastor dá uma oportunidade para a pessoa pregar, a pessoa fica, irmãos, aleluia, Jesus, glória a Deus, foi na Galileia, amém? Porque quando José estava lá no alto da figueira, ele falou, desce daí Simão, que eu quero ir na casa do Zaqueu. Quer pregar? Se dedica o tanto que o pastor Daniel se dedica à leitura. Jesus. E por que só a irmã... Tem a dirigente de intercessão? Ou não? Tem? Grupo? Mas tem uma dirigente ou não? Não? E por que só aquelas irmãs se reúnem no grupo de intercessão? Eu também quero ir no grupo de intercessão. Aí vem no grupo de intercessão, o grupo de intercessão dobra o joelho 2 horas da tarde e levanta às 6. E a irmã... É o Masbraque. E aí as irmãs ficam das 2 da tarde às 6 orando. E a pessoa que fala, quero ter a intercessão, fica, ajoelha 5 minutos, levanta, começa a andar pela igreja, dorme um pouquinho. Ai, glória a Deus, aleluia! Quer fazer? Se dedique. Quer fazer? Aprenda. É bom pregar na igreja dos outros, que na igreja dos outros a gente pode falar tudo que não pode falar na nossa. E é por isso que ele me chamou aqui, porque eu posso falar o que ele não pode falar. Irmãos, dedique-se à obra de Deus como você se dedica ao teu trabalho. Se você apresentasse para o teu chefe as mesmas obras que você apresenta para Deus, qual seria o teu resultado na empresa? E o que é mais importante? Onde é que você vai passar mais tempo? Na tua empresa ou na eternidade? Jesus está dizendo, gente, se vocês não sabem colher, ore para que o dono da seara envie trabalhadores. E aí eles oraram. E Lucas capítulo 10 diz que logo depois disso, Jesus mandou 72 ou 70 discípulos
para as casas. 35 grupos de 2. E eles foram lá, e eles pregaram, e eles expulsaram o demônio, e as pessoas foram curadas. Eles chegaram falando: Jesus, estamos cheios do óleo, estamos no manto, cheio do azeite, é só fogo. A gente falou: sai pro diabo, o diabo saiu. Jesus fez: isso não deve ser motivo de alegria para vocês não, gente. A alegria de vocês é o fato do nome de vocês estarem no livro da vida. Irmãos, nós precisamos ter essa mentalidade de Jesus. Quando Paulo escreve Filipenses capítulo 2, ele usa uma palavra que no grego é frônesis. E a origem dessa palavra vem de froneite. E essa palavra significa modo de pensar que gera uma atitude. Jesus, vocês lembram de Filipenses capítulo 2:10? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, abriu mão da sua glória e fez-se semelhante a homem. Irmãos, nós precisamos ter esse modo de pensar que gera em nós uma atitude. O nosso modo de pensar deve ser compaixão, deve ser misericórdia, deve ser ensino, deve ser cuidado, deve ser serviço. Porque aí sim, irmãos, nós vamos alcançar o Brasil para Cristo. Mas antes de alcançar o Brasil é muito grande, gente. Você já pararam para pensar, alcançar o Brasil para Cristo, 200 milhões de pessoas? Vamos alcançar o Rio Grande do Sul para Cristo. O Rio Grande do Sul é grande demais também. Vamos alcançar a grande Porto Alegre para Cristo. A grande Porto Alegre também é muito grande. Mas vamos alcançar Taquara para Cristo. Vizinho por vizinho. Irmão por irmão. Uma vez conversando com um amigo meu, ele disse: Tiago, a gente não vai poder alcançar toda a nossa cidade para Cristo. Não é trabalho de uma pessoa só. Mas os nossos amigos não vão se perder. Que você coloque isso no teu coração hoje. Mesmo que você não alcance toda a tua cidade para Cristo, que os teus amigos não se percam. Irmão, faz o pastor Daniel fazer 3 cultos aqui domingo. Olha para as pessoas com olhar de misericórdia, pessoas necessitadas, pessoas desamparadas, pessoas aflitas, pessoas que estão esfoladas pela vida. Pessoas como a mulher samaritana que se encontrou com Jesus lá em João capítulo 4, e ela buscava a solução dos seus problemas, ela buscava preencher o vazio da sua vida com relacionamentos. Jesus falou: vai buscar o teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus falou assim: tu não tem um, tu tem 5, e o que está na tua casa não é teu também. Quantas pessoas nós conhecemos que buscam preencher o vazio da sua alma nos vícios, na mentira, no engano, na traição? São essas pessoas que o Espírito Santo capacitou você para reconciliá-las com Jesus. São as pessoas que você não gosta. São as pessoas que você magoa. Quando nós começamos esse treinamento, eu entrego aos irmãos um papel para que eles coloquem 5 nomes, e todos os encontros nós oramos por essas pessoas. E um irmão disse: pastor, eu tive que mudar todos os nomes da minha listinha. Eu falei: por quê? Ele disse: porque todos os nomes é de pessoa que eu gostava. Eu falei: tá, e daí? Aí ele falou assim: Deus mandou eu colocar o nome de pessoas que eu não gostava para alcançar elas. Eu falei: que bom. Deus não vai trabalhar através da gente sem que primeiro Ele trabalhe na gente. É por isso que Paulo diz que permanecem 3 coisas: fé, esperança e amor. Fé é Deus trabalhando em nós. Esperança é Deus trabalhando sobre nós. E amor é Deus trabalhando através de nós. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. E que a gente possa compreender que a obra não é feita como a gente quer. A obra não é nossa. O ministério não é do jeito que queremos. O ministério não é nosso. A seara não é colhida como queremos. A seara não é nossa.
A igreja não deve ser como queremos. Ela não é nossa. Quantas vezes a gente quer estar numa igreja, irmãos, que tem equipamento de som de ponta, microfone tal, bateria tal, guitarra tal. E aí você chega numa igreja que tem tudo isso. Mas quando você vai conhecer os bastidores, você percebe que tudo isso é secundário. Porque se tiver um menino com uma harpa, Satanás não resiste. Lembra como é que os demônios eram repreendidos de Saul? Saul estava atormentado por demônios. Ele dizia, chama o moleque lá. Quem? Aquele ruivo pintadinho lá, aquele moleque lá das ovelhas. E aí Davi chegava, tocava e os demônios saíam. Não é a minha oração, não é a minha eloquência, não é o meu poder, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, as ovelhas de Jesus não podem ser tratadas de qualquer maneira. Elas não são nossas, elas são de Jesus. O Evangelho não pode ser pregado de qualquer maneira. Ele não é meu, é o Evangelho do Senhor Jesus. Os dons e o poder são ilimitados. Diz assim, eu tenho dons e poderes ilimitados, porque eles vêm de um Deus ilimitado. Mas o território do meu trabalho não é. O território do meu trabalho é Taquara. Eu ia falar Camaquã. É Taquara. Sobre você há um poder ilimitado, mas o teu território é limitado. Irmãos, é muito bonito querer ser missionário fora do Brasil e verdadeiramente precisa. Mas não é compatível você querer ser missionário fora do Brasil e o teu vizinho não saber que você é crente. Ah, eu quero ser missionário aonde? Em Orlando. Mickey precisa ouvir de Jesus. Nossa, quero ser missionário aonde? Em Nova York. Pregar o Evangelho na Quinta Avenida. O pessoal da Louis Vuitton precisa ouvir de Jesus. Não, irmãos, não é isso. É o teu vizinho. Sabe aquele... Irmãos, sabe aquele vizinho que põe som? Que não é música, é som. Que fica... Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. No sábado, você precisa... O dia que você tem para dormir. E aí ele liga o som. 6 da manhã. Ou você mora num prédio e o vizinho de cima resolve acordar cedo. Nunca acorda cedo. Mas no dia que você pode descansar, a pessoa acorda cedo e resolve experimentar sapato de salto alto. E fica toc, 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 toc. Toc, 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 toc. São essas pessoas que nós precisamos trazer para Jesus. Que daí, irmãos, ao invés de fazer toque, 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 toque na nossa cabeça, vão fazer toque, 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 girando no manto na presença de Deus. Porque como diz o pastor João Manuel, a gente é pentecostal. É ou não é? Fique de pé.